na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Aleluia, meu Pai. Deus de poder e de glória. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Eu vou deixar aqui só para iniciar o trabalho, vou deixar aqui só no capítulo 1, 3, do 1 ao 8. Salmo de número 3. Davi confia em Deus na sua adversidade. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Amém. Glória a Deus. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. E o versículo 8, a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém. Que coisa, né? Esse versículo 5, eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Amém. Glória a Deus. Não é coisa, a verdade é uma só, né? Quantos acordaram nessa manhã e de repente não findaram o dia? Meu Pai. Mas nós estamos aqui. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Vamos louvar Deus, amigos. O cantor 1 da harpa.
16. Amém. Claro, para Cristo. Amém? Posso ter duas mãos vazias. Posso ter duas mãos vazias. Posso ter duas mãos vazias. Com Jesus me encontrar. Posso ter duas mãos vazias. Com Jesus eu me encontrar. Nada fiz, vão se os dias que posso apresentar. Posso ter duas mãos vazias. Com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Não mais temerei a morte, vencerei, o salvo está. Qual será a minha sorte, se no céu vazio entrar? Posso ter as mãos vazias. Com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar. No celeste lá irão, como irei ao Salvador. Quantas almas me levarão para o meu fiel Senhor. Posso ter as mãos vazias. Com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar. No pecado preso em guerra, passeando em vão valor. Quem me dera ter a Deus pra servir ao meu Senhor. Posso ter as mãos vazias. Com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Despertemos já em dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso ter as mãos vazias. Com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Aleluia, graças a Deus. Tirando o baixo assim, a minha voz não sai. Sempre o meu é o grave. Mas amém, graças a Deus por isso. O importante é estarmos Glória a Deus. louvando a Deus, buscando a presença dele. Amém. Porque ele é merecedor de toda a honra, toda a glória. Glória a Jesus. Porque sabemos que esse Deus,
Ele é tudo para nós. Esse Deus é um Deus maravilhoso. Quando sentimos a presença dele, que coisa maravilhosa. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer a oração do pastor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, Glória a Deus. nosso Pai, Meu Deus. aqui buscamos a tua presença. Glorificado é tua palavra e teu nome, Mas Deus, eu quero aqui te agradecer, Senhor. Senhor. Te agradecer, Deus amado, porque o Senhor tem nos sustentado. Meu Pai, Meu Deus amado, são tantas as coisas, são tantas, meu Deus amado, as coisas, ó Pai amado, que nos cercam, a nossa vida secular, as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Mas o Senhor, meu Deus amado, tem dito para nós, ó Pai, que entreguemos tudo nas tuas mãos. Senhor amado, neste momento, nessa oração, eu quero te pedir nesta hora, Senhor, nos ensina, Senhor amado, a fazermos isso. Sim, meu Deus. Que possamos aprender, ó Deus amado, a Sim, Jesus. entregar todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que nos, ó Deus amado, nos preocupa, tudo aquilo, ó Deus amado, que muitas das vezes, ó Pai, está em nossa mente. Nós precisamos, ó Pai, é estarmos com a nossa mente voltada a Ti. Entendemos e compreendemos, ó Pai, que quem faz, quem realiza é o Senhor. E precisamos, ó Pai amado, estarmos a cada momento, a cada instante, estarmos entregando as nossas vidas, nossas preocupações, nossos desejos nas tuas mãos. Fica conosco, Pai, continue conosco. Muito obrigado, meu Pai, te agradeço por estar. Bom, agora, Pai amado, a continuidade deste trabalho. Fala conosco, Pai. É que eu te peço, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Jesus. Pai do Senhor, irmão. Amém. Glória a Deus. Estamos na casa do nosso Pai. Amém. Para nós é uma alegria. Vamos cumprimentar os nossos visitantes, os nossos assistentes à distância. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Queridos, apenas para uma pequena reflexão aqui no livro de Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler o verso 2 e depois nós vamos ler o verso 17 até o 19. Abacuque 3, 2 diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. O 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como o das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aqui termina, né? Para o cantor mó, sobre os meus instrumentos de música. Abacuque foi um profeta que não entendeu o Senhor Deus interferir ou trazer punição para o teu povo através de pagãos. E ele então não entendia, até que Deus abriu o entendimento dele, e ele então fez essa declaração de fé, não é? Porque aquilo que nós vemos é ele apresentar sua fé a Deus, porque o justo viverá pela fé, como está em Hebreus 10, 38. Então, queridos, que sirva para nós as provas, as lutas, as dificuldades. Nós devemos de olhar para elas e olhar para aquele que prometeu estar do nosso lado. Não foi a promessa de Jesus para os discípulos, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Amém. Glória a Deus. E o Senhor está conosco. É uma glória muito grande, não é? Eu me lembro que quando Saul enfrentava uma grande batalha, aqueles impotentes, seu exército todo recuado, não é? E ele
estava ainda sendo perturbado pelos demônios, porque quando uma pessoa perde a direção de Deus, Satanás entra para fazer a coasta dele, porque também se ele perde a direção de Deus é porque ele não buscou mais, nem se submeteu ao Senhor. Serve de exemplo para nós também, não é? Mas então, ele precisava de música, e alguém disse que conhecia um moço, filho de Jessé, o Belamita, um moço, então deu as qualidades deste moço, que entre outros pontos tocava bem e tal, disse assim, e o Senhor é com ele, porque o segredo da vitória do servo é o Senhor ser com ele. Aí ele vai olhar e dizer, ainda que os exércitos venham, o povo estava sendo punido, não é? Como aquela mensagem tremenda que nós ouvimos aqui na terça-feira, foi uma mensagem que deixou todos nós assim arrebatados no que Deus usou aquele pastor, mostrando que Deus nos prova, e às vezes nós estamos tão adormecidos que vem provas sérias sobre nós, não é? E então ele mostrou, de maneira de muita graça que Deus deu a ele, que as nossas provas, né? Aliás, como está aqui em Romanos, capítulo 5, né? Romanos 5, o Senhor dá uma palavra para a igreja de Romanos, Paulo dá, né? Na instrumentalidade do Senhor, e acho muito interessante, né? Que o que ele fala, o que ocorre com as nossas provas. 5 a partir do 3 diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como é que pode você se gloriar nas tribulações? Mas olha o que ele diz, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Agora mais, e a paciência produz o quê? Experiência. E a experiência nos deixa com o quê? Com esperança. Aí os 5 para encerrar. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, provas, lutas, não devem, vamos dizer assim, desanimar o cristão. Pelo contrário, eu quando me sinto assim, muito provado numa luta, me lembro do dia que eu tinha colocado Deus, nós tínhamos pedido a Deus uma caminhonete para fazer o trabalho, nós estávamos entrando em lugares que carro comum não conseguia andar, sobretudo lá no Caldeirão do Boi, que tinha a estrada, às vezes tinha água, que quase o carro sumia dentro da água, quando nós estávamos passando lá para aquela igreja. Aí pedimos a Deus esse carro, e Deus nos deu o carro. E eu todo feliz com aquele carro, estava descendo de São Paulo para o Rio, de repente veio um carro pequeno, acabou com a caminhonete. Aí eu sentei e falei, meu Deus, ó, eu não sei, sentei, eu estou dizendo para os irmãos, eu sentei assim na dúvida, botei a mão na cabeça e falei, não entendi, senhor. Eu sempre olhava para esse carro, do tamanho dele, com essa roda, todo carrinho desse pequeno, e se acabar. Ah não, o carro foi embora, e eu estou aqui todo arrebentado com esse carro, não entendi. Botei a mão na cabeça e disse, não entendi. Mas quero dizer para vocês, Deus resolveu tudo. Aquele carro tinha uns defeitos, alguma coisa, a própria Ford pegou, não deixou consertar nada, troca, bota tudo novo que o seguro paga. E eu quando peguei o carro, peguei aquele carro novinho e falei, meu Deus, agora eu vou dar a glória, porque aconteceu esse acidente, né? Olha a bênção que Deus trouxe para mim, que preciso viajar, eu viajava muito naquela época, né? Então, tribulação, aprovação, aí vai aprender com o Tiago também. O que Tiago diz aqui? No capítulo 1, tendes, né? Essa palavra que é muito forte, viu, irmão? Eu leio essa palavra e dizer, Jesus, tem misericórdia de nós. Olha o que ele diz no 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, olha, prova a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém. Então, Abacuque viu aquela peleja, aquela luta, e Deus usando o ímpio, né? Nabucodonosor era o ímpio, o idólatra, e Deus chamou meu servo, e aquele que não entrar
embaixo da vara, do domínio da Nabucodonosor, eu mesmo vou puni-lo. Então, quando Deus está até nos punindo, vamos dizer, Senhor, me dá graça para suportar. Abacuque entendeu isso. Aí ele disse, ainda que a figueira, ainda que não haja vaca, eu vou ficar com Deus, Senhor, glorificando. Porque com Ele nós passamos a prova, como diz, decantando. Amém. Glória a Deus. Amém? Deus poderoso. Não é fácil, né, irmãos? Meu Deus. Nós vamos bem, precisamos realmente estar debaixo da graça. Bom é adorar o Senhor, né? Senhor, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Se a gente for olhar o frio, a gente nem sai de casa. Mas buscar primeiro o reino dos céus, as outras coisas serão acrescentadas. Quero falar, né, que ontem ali, na casa da Zenaide e do Gamaliel, o dono da casa chama Gamaliel, né? Foi uma bênção. Eles ficaram muito felizes com o culto lá. Depois ela veio e falou, nossa, mas me senti tão contente e feliz aqui. E daqui 15 dias nós estaremos lá novamente fazendo outro trabalho, né? E aí domingo ela falou que virá a igreja. Talvez também ele virá. Para ele é mais difícil, porque ele anda de andador. Mas também ficou de vir, né? Então, vamos orar também pelaquela família, né? Para que o Senhor faça uma obra perfeita na vida deles. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, só que Amém. Glória a Deus. de alegria, né? Como o senhor falou, mesmo uma noite fria, mas nós estamos aqui para adorar
né, o que a igreja, o povo de Deus nos dias de hoje atuais estamos passando, né, não é fácil, mas aquele que tem um propósito, aquele que tem o desejo e a vontade do coração, está aqui na presença de Deus, né? E eu me alegrei muito ao ouvir aquela mensagem, não como diferente de hoje, porque o Senhor está aqui, o Senhor está falando, Ele já falou e vai continuar falando aos nossos corações, e sabendo, irmãos, que o efeito para o homem e a mulher de Deus viver bem sucedido na face da terra, temer ao Senhor, buscar ao Senhor, é a palavra do nosso Deus, que é alimento para nossas almas, né? Muitos estão aí correndo de um lado, de outro, e muitas das vezes tem se esvaziado da palavra de Deus, do alimento, da oração, de buscar a presença de Deus. Mas se nós perseverar em fazer a nossa parte, louvar a Deus, com certeza leva o coração do nosso Deus. Amém? Vamos orar, toma pelo nosso Glória. que ele já vai estar, né, ministrando uma palavra do nosso Deus nesta noite. Amém? Convido a todos a ficar de pé para nós estar orando na presença da ungido do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai. A nossa palavra, Senhor, nesta noite é de gratidão ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo, Senhor. Senhor, saindo dos nossos lares, vivemos os nossos afazeres no dia a dia, e nós estamos aqui nesta noite, Senhor, louvando o Teu nome, e agora nós iremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor já colocou a palavra no coração do Teu ungido, agora vai transmitir aos nossos corações, Senhor, que nós possamos receber esta palavra, Senhor, e sair daqui se regozijando através da Tua palavra e preparado, Senhor, para se deparar com o dia a dia, com as lutas, dos labores do dia a dia, Senhor, mas tudo para a glória e honra do Teu nome. Senhor, essa bênção que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. O livro de Hebreus, Glória a Deus. capítulo 11. Glória ao teu nome, Pai. Jesus. Pai bendito, glória ao teu nome. Grande é o Senhor. Amém? Amém. Nos diz assim o versículo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Amém. Vamos sentar. Deus abençoe Glória. os nossos corações. Glória a Deus. Hoje eu estou desacompanhado, a nossa questão está bem bastante resfriada. Entendeu? Porque está acompanhando online. Amém? Hoje eu quero falar um pouco sobre a questão da fé, e até assim, é mais ou menos uma continuidade da palavra que eu dei aqui no domingo, porque às vezes eu prego e a pessoa que mais me critica é a minha esposa, é a primeira a me criticar, se ela não entender, ela já fala. Então o primeiro feedback que eu recebo é da Márcia Cristina. Ela não entendi aquele negócio lá. E eu acho às vezes importante assim, a gente explicar, né? Dar uma continuidade, até porque Jesus também fazia assim, né? Ele contava uma parábola, depois você falava assim: olha, não entendi direito aquele negócio, eu quero entender, né? Não entendi esse negócio aí. E é importante. Hoje, por ser um culto de ensino, e até por conta da natureza do trabalho em si, né? Se você tiver dúvida, pode perguntar: pastor, não tem problema, a gente não tem essa dificuldade, né? Vamos entender aqui. Uma palavra que nós falamos aqui no domingo, e provavelmente foi o ponto-chave da questão, é que assim, eu disse que Moisés não andou sobre as águas, né? Moisés não andou. Pedro, eu afirmei que Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre o quê? A palavra. A palavra. Aí a pessoa falou: mas peraí, ele não andou. Pedro andou, mas sobre a palavra, o poder daquela palavra que foi ministrada. E para entender essa questão, nós precisamos entender um pouco da questão da fé. Aqui toda a vida a gente tem essa definição de fé do jeito que está aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso aqui é uma definição bíblica da fé. Mas como é que a fé funciona em nós? O que é ter fé exatamente em nós? Que
Isso aqui é uma questão, é uma colocação teórica, né? Do que é a fé na minha vida e na sua vida? A fé é um estado de espírito. A fé é um estado de espírito que pode ser criado ou induzido por instruções ou afirmações repetidas ao subconsciente. Pegou o conceito, irmão? Irmã Elcida, está anotando ali. A fé é um estado de espírito que pode ser criado ou induzido por instruções ou afirmações que é feita repetidamente ao subconsciente. Isso gera fé. E esse princípio é importante porque a fé, ela pode ser criada em, olha aqui, estado de espírito. Eu estou alegre, estou feliz. O que é isso? É o estado de espírito. Eu estou triste, eu estou derrubado. O que é isso? Eu estou crendo. O que é isso? É o estado de espírito. Fé é esse estado de espírito, de confiança, de certeza, que é criado por instrução ou afirmação. Então, a fé, esse estado de espírito criado, ele pode ser criado, inclusive, por falsas afirmações, falsas instruções. Sim ou não? É o que a pessoa ouve todos os dias. Existe, aí tem um ponto, irmãos, eu gostaria muito de ter aprendido essas coisas há mais tempo. Qual é a diferença entre você cristão que está aqui e tem uma fé e uma pessoa que está no espiritismo ou na feitiçaria que também tem fé? Qual é a diferença entre você e aquela pessoa? No que diz respeito à fé, é o objeto ou o fundamento. É claro que o feiticeiro, porque assim, se eu falar o feiticeiro, vai dizer, ele acredita no diabo e eu acredito em Deus. Esse é o objeto da fé. Mas a maioria das religiões, elas sempre direcionam a fé para Deus. Se você chegar lá e falar, está servindo o diabo? Não, o diabo não. É a minha forma de servir a Deus. Então, olha só, a fé, que é um estado de espírito criado ou induzido, é como o pastor sempre repete, aquela questão do muçulmano quando nasce, né? O que acontece com o muçulmano quando nasce? O pai fica lá, Maomé é o profeta, e Alá é o único Deus. O que ele faz ali? Ele repete. A pessoa não morre com essa fé. Inclusive, eu tenho orado constantemente para que Deus trabalhe nos países de orientação muçulmana, nos países de orientação comunista, no coração das pessoas. Porque existe uma forma de trabalhar com o Espírito Santo que ele começa a trabalhar no coração da pessoa. Quando a palavra chega, a pessoa está pronta. Entendeu? E esses dias, pastor Zé, eu ouvi uma notícia que me deixou muito alegre. Milhares de pessoas no Irã estão se voltando para Cristo. Milhares de pessoas estão se convertendo. Eles estão entendendo que o islamismo não tem nada. É uma religião vazia. É só tristeza, perseguição, é miséria. Olha como aquele povo sofre em nome de uma religião que não entregou nada. E as pessoas estão voltando para Jesus. Milhares de pessoas. Glória a Deus. Amém. Milhares de pessoas no mundo islâmico estão aceitando Jesus. Glória a Deus. Está um movimento terrível. Está tremendo o negócio. Eu falo, glória a Deus. Eu tenho orado aqui nos países comunistas. Não sei se eu já falei com os irmãos aqui, né? Eu adotei a Coreia do Norte. E você pode fazer isso também. Adote um país e coloque ele nas suas orações. Senhor, eu oro para Deus levar aquele regime comunista. Porque, irmãos, a Coreia do Sul é uma bênção. É um país onde a maioria das pessoas são cristãos evangélicos de verdade, crentes de verdade. Mas do outro lado, atravessado do mundo, tem um país que sofre, que é uma coisa terrível.
Mas eu tenho certeza que lá dentro tem uma igreja. Eu Glória falo a sobre a Deus. força dos crentes, da graça. E que a despeito da luta de Satanás e da perseguição dos para que a tua igreja cresça. Oh, glória! Moisés foi criado na casa do inimigo. O libertador de Israel foi criado na casa de Faraó. Então a igreja pode crescer em qualquer ambiente. Glória a Deus. E eu orando ali para Deus fazer a obra na Coreia. E todas as minhas orações, Senhor, a Coreia, abre as portas da vitória, derruba. Porque eu tenho certeza, irmãos, olha que o governo. Pastor Reinaldo, a igreja de São Miguel Paulista trabalha na Coreia. O pastor Davi Botelho, através da Luz Sistema, não é, fez campanhas e nós ajudamos com valores até consideráveis. Glória a Jesus. E ele até ligou para mim para agradecer, porque houve uma vez que ele precisava de 62 mil para fazer o transporte. E ele escolheu, vamos dizer, 62 igrejas para cada uma das mil. São Miguel estava entre elas. Mas eu esqueci no dia, nós já estávamos terminando, eu esqueci de levantar aquela oferta. Quando terminou, eu falei, meu Deus, eu esqueci de levantar a oferta para o pastor Davi Monteiro. E quando eu falei isso, levantou uma senhora, eu estava indo embora, me convidou, uma senhora falou, pastor, eu trouxe uma oferta, mas eu quero entregar na sua mão. Eu falei, eu não recebo, mas entrega a tesoureira. Eu chamei a tesoureira e ela recebeu a oferta, eu fui embora, eu cheguei em casa e eu liguei, tesoureira, quanto foi que aquela senhora deu de oferta? Pastor, a oferta dela foi R$ 1.300. Eu falei, meu Deus, é a oferta do Botelho. Aí mandei a nossa cota e ele ligou para mim, pastor, eu sou do milagre. Né? Então, a oração já fui ver, já está trabalhando. Então, irmãos, adote um país. Coloque um país na sua oração e ore, porque Deus está trabalhando. Eu tenho orado pelos países muçulmanos, pelos comunistas, e essa notícia da Irã encheu meu coração de alegria para só ratificar, endossar que a oração do justo pode muito ser. Glória. Amém? Então eu estou falando aqui da questão da orientação, da instrução que gera fé. Vai gerar uma fé no coração da criança. Por que a Bíblia fala? Instrui, olha a instrução, instrui o menino no caminho que deve andar, para que até quando cresça, não se desvie dele. Esse instruir vai gerar fé no coração dessa criança. Tem que começar cedo. Palavra. Qual é a dificuldade dessa geração? Que hoje os pais têm menos tempo que instruir as crianças é a televisão, são os desenhos, são os filmes, é o celular. Essa criança, ela vai ter um tipo de fé gerada no coração dela, mas fé fundamentada na areia e não na rocha, que é a palavra de Deus. Então vamos lá. De novo, o que é a fé? A fé é um estado de espírito que pode. Então, se você quiser ter uma fé maior e melhor, você tem que buscar a instrução, a orientação. É um estado de espírito que pode ser criado ou induzido por afirmações, por instruções constantes, repetidas ao subconsciente. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus. Porque à medida que você lê, você está absorvendo o quê? Informação, sim ou não? Essa leitura, essa instrução, essa informação vai gerar fé. Quando Jesus fala assim, ele faz a seguinte colocação: quando vier o Filho do Homem, porventura achará ele fé na terra? Por que Jesus faz essa colocação? Quando Jesus ele apresenta a parábola do semeador, ele explica que a semente é a palavra. E o que nasce da palavra é a fé. Está claro, o texto diz exatamente isso. A palavra, a semente é a palavra, que tem que ser lançada no coração da terra própria. E o que nasce da palavra, daquela semente, é a fé. Então, se Jesus, ele lança a dúvida com relação ao nível de fé por ocasião da sua vida, tem a ver com o quê? Com a subtração da palavra. Porque se você ministra a palavra, Meu pai, as pessoas vão ter fé. Agora, hoje, parte do culto, vamos generalizar, né? Do culto, é ocupado com diversas programações. E o tempo da palavra é menor. Isso gera o risco de menos palavra, menos
desafiar lá os profetas de Baal, presta atenção nisso. Ele consertou o altar, né? Nós temos, até costumo chamar isso aqui de altar, né? É uma colocação indevida, porque o altar é lugar de matança, é lugar de sacrifício. Aqui é púlpito. Então, quando a gente fala, o altar, aqui no altar, não é uma colocação correta, aqui é púlpito. Então é o seguinte, às vezes a pessoa fala assim, não vou ler, aqui vai tomar muito tempo. Não tem que fazer isso? Não, vou falar de 10 minutos, vou falar de 15 minutos, eu não tenho tempo. Quando Elias, ele conserva o altar, lá foi o altar, sim ou não? Era o ponto, era o altar? Lá era o altar. Ele consertou o altar. E por que aquele era o altar? Porque ali havia um sacrifício. Ele consertou o altar, ajeitou tudo. E o que ele faz? Ele joga água. Quantas vezes? Quantas vezes? Várias vezes. Não, várias vezes não. Quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes. Irmãos, vamos atentar para o detalhe. Isso é coisa muito poderosa. Ele joga água uma vez, ele joga água 2 vezes, ele joga água 3 vezes. Sabe como é que eu entendo isso? É uma renovação do princípio da administração da palavra de Deus. É água no altar. Olha aí, ó. Água no pregador, por quê? Vamos considerar que o problema ali, a questão era descer fogo. Aí ele joga água. Você fala, nunca vi ninguém tocar fogo com água, né? A gente usa álcool, a gasolina, mas não água. É uma renovação do ministério da palavra. Está entendendo isso ou não? Aí eu venho expressar essa perfeição, né? 3 vezes uma quantidade enorme de água. Aí eu vejo assim, a unidade de Pai, Filho e Espírito Santo e a palavra sobre o altar. Aí é o seguinte, foi só ele falar, Senhor, toque, faz a obra. Aí o fogo pegou e desceu. É jogar água no altar e o fogo vai descer com certeza, né? O fogo, aí você fala, mas o fogo foi atraído pela água também. Estava ali Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando naquele processo. Então, assim, é esse derramar da água que vai gerar fé, que é um estado de espírito que é criado ou induzido. O pastor, ele induz fé, as pessoas ministrando a palavra de Deus. Amém? Amém. Agora vamos lá. Ponto importante. A fé tem a ver com aquilo que você ouve. Ok? Nós já vimos que é o estado de espírito que se vai criar. Agora, um ponto importante aqui é a fonte. A fonte. De onde vem a informação? Qual é a fonte dessa informação? Isso é muito importante que nós vamos ver aqui. Quando nós falamos aqui, e nós vamos dar alguns textos bíblicos, por isso que eu falo para os irmãos que eu queria ter aprendido isso há mais tempo. Porque a gente vem à igreja, pastor Jesus, a gente ouve muita coisa, sim ou não? Ouve muita profecia, sim ou não? Você ouve uma profecia, você crê, sim ou não? A gente quer acreditar, né? A gente quer acreditar. Agora, ponto 1. Nós temos, para situações ordinárias, o que é uma situação ordinária? É uma situação comum, é do dia a dia. Ordinária é aquilo que está na ordem. Por exemplo, eu levantar todos os dias, me arrumar e trabalhar. Isso é ordinário, sim ou não? Para situações ordinárias, nós temos a fé comum. Davi fala assim: em paz me deitarei e também dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Quem garante que ele vai levantar? Quem garante que ele vai acordar? Mas ele tem fé. Foi como o irmão José Carlos aqui disse: tem quantas pessoas começaram o dia e não terminaram? Mas você não começa o dia pensando assim, começa a ver. Meu Deus, eu vou pegar esse caminhão, vou bater, não vou voltar para casa, hoje minha mulher fica viúva, meus filhos vão ficar órfãos. É assim,
olham para esse leito do jeito que em paz eu saio dele. Amém? Amém. Então, esse negócio do ordinário, ele exige uma fé comum, que Deus coloca no nosso coração. Mas a bem da verdade, até o não crente tem essa fé. Sim ou não? É verdade. O não crente também tem essa fé. E é importante, foi Deus que colocou no coração dele. Porque senão não segue, né? O mundo não segue. Quando a gente vem para o Evangelho, aí a gente começa a ascender em fé. E nós começamos a andar em um outro nível de fé. Nós vamos começar a andar em um outro nível de fé. Então veja bem, nós vamos resumir por causa das horas. Para questões ordinárias e comuns da vida, uma fé comum e orientações comuns. Mas eu não preciso levantar e perguntar a Deus, será que eu vou trabalhar? Você faz isso, Oliveira? Hoje eu não estou muito afim, estou meio cansado. Eu devo ou não devo ir trabalhar? Eu já tenho uma palavra para isso, sim ou não? Nós já não temos? A Bíblia diz. Nós já temos uma palavra para isso. Eu não vou perguntar para Deus se eu tenho que levantar, se eu tenho que trabalhar. Não é? Então, muito bem. Agora sim, para situações ordinárias, como uma fé comum, uma orientação comum que já foi dada. A questão, e nós vamos entrar aqui no ponto, é o seguinte: para situações extraordinárias, aí nós precisamos de uma orientação extraordinária, que vai exigir de nós um outro nível de fé. Amém? Amém. Vai exigir de nós um outro nível de fé. Então, muito bem, isso é importante entender. Aquilo que você tem que fazer, pelo dia vai e faz. Agora é o seguinte: qual que é o problema? Que muitas das vezes nós queremos nos envolver em situações que não são comuns, não são ordinárias, que exigem não somente uma fé ordinária, extraordinária, mas também exige uma orientação extraordinária. Você não está entendendo? Quantas vezes eu já quis fazer coisas, pastor Gênesis, e eu acreditei, vai dar certo, eu quebrei a cara. Aí você fala, mas meu Deus, eu orei, eu acreditei, eu busquei, eu pedi oração, eu fiz campanha, eu estava crendo, e não deu em nada. Aí você começa a olhar bem desconfiado para Deus. Cara, mas eu criei. Como foi que Deus me deixou na mão assim? Aí a pergunta fatídica que eu não quero calar: você creu, mas você teve uma palavra para fazer isso? Você teve uma orientação? Deus te falou? Esse é o problema. Veja bem, voltando à palavra de domingo, parece que foi meio pesado. Vamos lá. Jesus está vindo lá, em cima das águas, eles nunca viram isso. Pedro está lá dentro do barco, balança. Ninguém tinha que sair do barco, tá certo? Ninguém precisava sair do barco, Jesus não cobrou nem exigiu que saísse de ninguém. Mas é o seguinte: Pedro, ele estava vivenciando uma experiência com o sobrenatural, e ele estava todos os dias vivenciando isso. E ele ousa experienciar aquilo que Jesus estava vivendo. Jesus estava caminhando sobre as águas, e Pedro queria ter aquela experiência. Pedro, ele se atreve, ele pula e vai, sim ou não? Não vai. Pedro não faz isso. Ele, inteligentemente, ele fala: Senhor, se tu és tu, manda eu ir contigo. Porque naturalmente ele sabia que ele não podia ir. Ele não podia fazer aquilo. Mas se Jesus dissesse e autorizasse, ele faria. Então o que acontece? Jesus falou, vem. Quando Jesus falou, vem, Jesus ele cria uma ponte para Pedro andar. Então Pedro caminhou naquela palavra. Vamos ao ponto. Abra comigo, por favor, Lucas 5. Lucas capítulo 5. De novo eu esqueci o meu óculos. Salva um pouquinho os versículos aí. Qual é o versículo? Aí, vamos lá. É 5. Eles pescaram a
pequeno é menor, porque não é minha praia, eu sou pescador. Mas nós estamos falando de pescadores, e não era um só, eram alguns homens, juntando a experiência de todo mundo, está todo mundo no mar, todo mundo no mesmo barco e nada de peixe. Não faltou técnica, não faltou perícia, era um dia comum, os peixes não vieram. Então Jesus pega e fala o seguinte, olha o que Jesus fala. Ele respondendo, Jesus já tinha falado no versículo 4, coloca o 4, por favor. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te, ele tinha pedido o barco emprestado, né? Jesus ele pediu o barco emprestado, agora ele vai pagar o aluguel do barco. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Avança. Respondendo Simão, disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então veja bem, a oportunidade e o tempo de pescar acabou, porque pescador em geral ele pesca à noite. Por quê? À noite? Por vários motivos, entre eles que durante o dia, por conta do sol, os peixes eles vão para a profundidade. À noite o vento sopra para o mar, então assim, lá que navega, eles iam para o mar. Então assim, tudo favorecia e assim, evidentemente eles estariam menos expostos ao sol, ao calor do dia, tudo facilitava e favorecia a pesca à noite. De dia já não. Aí Jesus ele pega o barco de Pedro, prega ali, ocupou, mas assim, Jesus ele não fica devendo nada para ninguém, né? Ocupou Pedro pescou todo, estava cansado, tiver para cá, não, segura aí. Outro usar o teu barquinho, entendeu? Jesus usa o barco de Pedro, e aí, depois que acaba, fala, pescou alguma coisa, não pescou? A palavra é o seguinte, parágrafo 5, 4. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Se você for lá em João capítulo 26, 21, é a mesma experiência, só que Jesus fala, joga do lado direito do barco. Então assim, veja bem, Pedro e seus amigos, eles experientes na pesca, eles estavam lá, não pescaram, aí eles voltam. Aí Jesus fala, vai lá e joga de novo. Pedro falou, olha, humanamente falando, o recurso já encerrou. Mas sobre significa o quê? Significa o que a palavra sobre? Acima, né? Está ali acima. Então assim, ó, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Olha Jesus criando uma ponte e Pedro entendendo isso. Pedro entendendo isso. Porque da outra vez, quando Jesus fala assim, joga do lado direito, e o texto fala lá em João 21, que as redes, os barcos estavam quase afundando, de tanto peixe que tinha. João 21. É aqui que fala, né? Lá. É aqui ele fala do lado direito. O que o texto fala aí? Joga do lado direito. 21. Tá, já está no 21. Diz a Jesus, olha aqui, ó, lançai a rede para o lado direito. Foi a mesma experiência, eles também tentaram a rede e não pescaram. Agora, irmãos, olha a questão da palavra, presta atenção, para você entender esse ponto aqui e levar para a sua vida. Jesus fala assim, lança a rede de que lado? De que lado? Agora eu pergunto. E achareis. Agora eu pergunto para você, irmão Zé Carlos, você está no barco lá com Pedro, a noite toda. Você acha que Pedro não jogou a rede do lado direito? Sim ou não? Sim. Ele jogou do lado direito, ele jogou do lado esquerdo, ele jogou na ponta, ele ficou dando volta a noite toda. Porque ele era pescador. Ele era pescador. Agora você vai pensar que não. Pedro era tão burro que ele jogou a noite toda do lado esquerdo, ficou teimando ali e o peixe estava do lado direito. Não, irmão, burro é eu. Burro sou eu, não você. Pedro, ele jogou a rede a noite toda de todos os lados. Mas agora ele tem uma palavra de Jesus, ela joga do lado direito. Ele que já tinha uma experiência, agora nem questiona. Né? Lá em Lucas 5, que é o começo de tudo, Jesus falou, vai ao mar alto. Agora ele falou, olha, então o ponto, irmãos, ó, Jesus ele está falando, quem é que está falando? Jesus. É a fonte. Para começar, de onde você está ouvindo? A tua fé está baseada no quê? De quem você está ouvindo?
seguinte, Jesus está falando, ele tem autoridade, sim ou não? Então é o seguinte, Jesus está falando, ele fala, faça assim, ó. Aí quando ele fala, ele cria uma ponte para a pessoa caminhar. A minha fé, eu já tive, assim, um sem número de frustrações, acreditando. Como é que você pode crer e ser frustrado na sua fé? É porque provavelmente a sua fé não tinha um fundamento, não tinha uma palavra para você caminhar. Porque todas as vezes que Jesus falar, vai dar bom, sim ou não, irmãos? Sim. Jesus fala assim, vai, joga do lado direito, eles pescaram? Sim ou não? A Bíblia diz que o barco está afundando. Quando Jesus fala, vai ao mar alto, eles trouxeram peixe, sim ou não? Trouxeram peixe. E olha a inteligência da fé de Pedro. Não dá mais, para fazer não dá. Da mesma forma que Pedro, ele sabia que ele não podia sair do barco e andar sem uma palavra. Agora ele sabe que sem uma palavra de Jesus, voltar para Amaral era jogar tempo fora, mais tempo perdido. Jogar para o lado direito era mais tempo perdido e mais trabalho perdido. E o verso 11 diz que Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153, agora, grandes peixes. Um dos problemas do pescador também é o tamanho do peixe que pesca. Tem peixe que o camarada pega e vai, tá, não dá nem lanche, joga fora. Grandes peixes. Então assim, eu tenho fé, eu sou criado para crer, eu sou propenso a acreditar. A fé é um estado de espírito. De Deus ele espera, ele conta com esse estado de espírito em mim. É a minha resposta de Deus, é a fé, porque eu posso dar para Deus a minha incredulidade, sim ou não? Mas Deus ele conta com a minha fé. Eu já disse aqui algumas vezes que a maior alegria de Deus é ser acreditado, e a maior tristeza de Deus é ser desacreditado. Quando você quer perder os tristes, é quando ele diz uma palavra e a pessoa não acredita. Agora, quando você crê, Deus ama o crente que crê. É aquela coisa da lealdade, da confiança. Os irmãos querem ver uma coisa? Nós aprendemos, já de muito tempo, o sentido da palavra amém. O que significa a palavra amém? O que significa amém? Para nós assim seja. É o comum, né? Nós aprendemos isso há vários anos. Mas no original hebraico, a palavra amém ela é um acrônimo. O que é um acrônimo? É uma junção. Você pega a letra, junta, forma uma palavra que tem um sentido maior. Por exemplo, vamos criar uma associação aqui chamada Associação de Mulheres e Moças. Aí eu pego A de associação, M de mulheres e M moça. Amém. Tem lá, amém. O que é amém? Associação, isso é um acrônimo. A palavra amém, ela é um acrônimo, uma palavra grega, uma palavra hebraica, inclusive assim, os anos, os séculos se passaram e ela nunca mudou a pronúncia. Em qualquer língua você vai ouvir amém. E o amém, no hebraico, é composto por 3 letras. Nós temos 4, né, no nosso idioma. No hebraico são 3, que é Nun, N-U-N. E é de trás para frente, você lê de trás para frente. Se a leitura da palavra, não do acrônimo. O acrônimo é amém. A frase é El Melech Nimon, que significa Deus, meu rei, é fiel. Quando você, a pessoa ouve uma palavra da parte de Deus, assim, aí a pessoa dizia amém. Qual é o sentido? Que o Deus que está falando vai cumprir isso daí. Está entendendo? Porque quando a gente fala o amém, mas a gente entendeu e aprendeu que o amém no homem é assim seja. É uma palavra mais fácil de se entender. E o amém de Deus é assim, Claro que dando esclarecimento do que a diferença do amém de Deus para o sim, mas a questão aí é assim, como é que as pessoas trouxeram entendimento, né? Assim seja. Só que quando você fala um amém,
É como se você estivesse pensando no desejo de que aquilo aconteça. Uma confiança de que aquilo vai Nem acontecer. todo amém que nós damos acontece. Mas todo amém que Deus dá, esse sim. Por quê? Por causa do sentido da palavra, que Deus, meu rei, é fiel. Então o amém é isso. É a competência de Deus de cumprir a palavra que ele falou. Quando diz lá que Deus fez promessas para Abraão e Abraão creu, isso foi imputado por justiça, esse Abraão creu no sentido de que Abraão deu um amém. Ele recebeu a promessa e ele falou, amém. Deus, meu rei, é fiel. Então assim, você ouve uma palavra, você tem uma fonte que você sabe que é fiel para cumprir. Não é só um desejo, eu não estou expressando só um desejo de que aquilo aconteça. E quantas vezes a gente ouve coisas que não acontecem? Sim ou não, Mônica? Sim. De 10 profecias que você ouviu, quantas cumpriram? Não fala não. Hã? Mas você tem uma palavra de Deus, você tem uma. Aí você olha para a fonte. A autoridade de quem está falando. Não discute. Não se discute. Pedro, Jesus falou assim: joga do lado direito. O que Pedro fez? Jogou do lado direito. O que aconteceu? Peixe. Ele tem uma palavra. Ele tem uma palavra que vem de Cristo. E a palavra se cumpre e endossa a fé de Pedro. Ele está crendo com ela. Faça o mar alto e vai pescar. O que ele fez? Glória. Porque o ponto é o seguinte: não é a coisa em si, como se faz, é quem fala e a nossa tendência a obedecer. Quando Naamã, ele procurou Eliseu, ele foi atrás de cura. O que ele recebeu de Eliseu? Uma palavra, uma orientação. Eu sempre digo que quando a gente precisa de um milagre, Deus nos dá uma orientação, ok? Qual era a orientação? Mergulha 7 vezes no Jordão. Vai no Jordão, mergulha 7 vezes. Ele creu, sim ou não? Não. Ele não acreditou naquela palavra. Ele esperava outra coisa. O ponto é esse daí. O ego do Naamã, ele queria se fizesse uma festa, jogasse confete, o grande Naamã, ele estava ali, e cheio de presente, e blá 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 blá. Eliseu nem se deu ao trabalho de sair dentro de casa. Ainda que fosse um rio, viu? Ainda que fosse um rio, ele queria uma água limpa. Agora, olha o ponto. Banho por banho, ele podia tomar na terra dele, sim ou não? O rio era limpo, estava pertinho de casa, ok? Está tudo fácil. Agora, o que acontece? O camarada tem uma orientação que vai contra o senso. Porque até mesmo, olha só, ele estava disposto a fazer grandes coisas por aquela cura. E eu costumo dizer que pequenas fechaduras abrem grandes portas. Pequenas dobradiças abrem grandes portas. Ele só tinha que crer naquela palavra, sim ou não? De onde é que vem a palavra? Do profeta Eliseu. Ninguém vai discutir quem é Eliseu, você é louco. Ninguém vai discutir a autoridade de Eliseu. Quando ele, na casa dele, a menina falou: se o meu Senhor estivesse diante do profeta, esse daí é café pequeno para Eliseu. Ele acreditou. E ele foi. Então, assim, a fé é um estado de espírito criado e induzido por instrução. Ele foi instruído. Aí gerou nele esse estado de espírito que o levou à ação. A fé, quando ela vem no coração, ela nos induz a agir, sim ou não? Sim. Paulo, o apóstolo Tiago falou que a fé sem obras é morte. Então, assim, quando a pessoa é tomada pela fé, ela tem que agir. Fé que não nos induz a ação não é fé, é morte. A Bíblia diz que ele já estava morto, sim ou não? Sim. Já estava morto, como leproso ele estava morto. Se aquela palavra, aquela instrução não o levasse a agir, ele ia continuar de jeito.
profeta ele vai ser curado. Aquela fé que foi o estado de espírito criado, induzido pela palavra da menina, por isso que a gente tem que falar, porque a nossa palavra vai gerar fé, né? Ela falou, criou fé, e aquela fé o impulsionou a agir. Aí ele se movimenta, ele vai lá até o que está Eliseu. Só que ele estava esperando outra coisa, e Eliseu dá uma orientação. E o servo dele teve mais fé do que ele. Não era um homem muito amado, sabe, irmãos? Não era muito querido. A Bíblia diz que ele era um grande homem. Então, assim, os criados deles, os servos deles, quem tem o que ele fez? Porque é aquela coisa, né? Tem gente que o pessoal quer mais que o outro. Tem o chefe dos camaradas, tem que morrer. Por que esse camarada não morre, né? Meu Deus do céu, morre logo. Mas não, apesar de ser general, mas ele era amado. Quando ele desistiu, porque aí ele falou, vou morrer, chega. Aí ele falou, meu pai, a voz do bom senso, não é? A voz do bom senso, se ele te pedisse para fazer alguma coisa difícil, tu não ia fazer? Quanto mais dá 7,5, vai dar meu 7 mergulho. E ele estava pronto para fazer, homem de guerra, né? Acostumado a subir montanha, escalar muralha. Estava acostumado a fazer coisas grandes. Mas assim, a questão de Deus não é o tamanho daquilo que você faz, é o quanto você está disposto a obedecer. Amém? Amém. A palavra-chave aí é obediência. Tem gente que acha que tem que fazer grandes coisas para agradar a Deus. Começa a obedecer no pequeno. Aleluia. Amém? Amém. Começa a obedecer no ordinário, aquelas coisas pequenininhas do dia a dia, porque isso vai te habilitando para outros níveis de fé e de obediência. Então, olha só, o que ele tinha que fazer? Primeiro, ele tinha que se deslocar ali, sem ver a cara de Eliseu, ia ter que dormir com essa, e se deslocar até o Jordão, porque ele não tinha um bom conceito do Rio Jordão. Aí depois ele tinha que tomar quantos banhos? 7 vezes. Eu acho que tem gente que pensa que quando ele deu o primeiro mergulho ali, já saiu mais ou menos limpo. E à medida que ele ia tomando banho, ia dando os mergulhos, não sei se ele estava quase totalmente limpo e no sétimo ele foi assim que aconteceu, irmão? Eu acho que teve que dar foi do céu. No primeiro não aconteceu nada, mas ele está obedecendo, porque ele tem uma palavra. No segundo mergulho não aconteceu nada, mas ele está obedecendo e ele tem uma palavra. No terceiro, no quarto, no quinto, não aconteceu nada, mas ele tem uma palavra da autoridade. Não aconteceu nada, mas ele tem uma palavra. E ele está obedecendo. É o seguinte, não é 6 nem é 8. Pegou aí, Mônica? Não é a palavra, tem que se apegar, irmãos, a palavra. Quando Jesus falou para Pedro, vem, é pôr o pé na estrada e caminha, está indo, e continua vindo. Pedro ele tinha que caminhar até onde Jesus estava, é continuar naquela palavra. Jesus não falou para ele parar no meio do caminho, ele falou, vem, então ele estava em cima daquela palavra. Da mesma forma que ele pegou, porque ele falou, sobre a tua palavra, não tem a ver com o peixe que está do lado direito, o peixe que está do lado esquerdo, tem a ver com você ter uma palavra, porque é essa palavra que é a ponte que você caminha. Então é o seguinte, não foi no sexto e não seria no oitavo, o oitavo não precisava, 7 mergulhos. A Bíblia diz que quando ele levanta no sétimo, ele estava limpo, não tem vergonha fora. Inclusive quando a palavra diz que Naamã, a pele dele se tornou como a de uma criança, a mesma palavra no hebraico antigo para criança é usada para servo. Aquele homem ele desceu como general orgulhoso, mas quando ele levantou ali, ele levantou como servo, ele acreditou em Deus. Amém? Amém. Glória a Porque ele Deus. obedeceu a palavra. Alguém poderia dizer assim: ô não, parei que veio, rapaz, vai lá, dá um mergulho lá numa Abama, ou no Farpá, você vai ficar bom. Ia funcionar? Não, Ia funcionar? não. A palavra que Geazi que trouxe para Naamã foi a palavra de Eliseu. Se Geazi desse na tenda de falar alguma coisa diferente, Naamã estava na roça, estava roubado. Não ia acontecer nada. Porque o milagre tem a ver com a fonte, o milagre tem a ver com a autoridade. Amém? Amém. O milagre tem a ver com a fonte, o milagre tem a ver com a autoridade. Então, assim, você vai. Isso é importante quando nós estamos mudando de fase da nossa vida. Você está em uma fase ordinária, está tudo bem. Mas a hora que você quer sentir que você vai sair para um outro nível, você precisa de uma
sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para onde? Vai para onde? Eu te mostrarei. Aí Abraão falou, mas peraí, Onde é? onde é essa terra? Estou saindo para um lugar nenhum. Mas qual é a palavra? Vai. Ele montou a mochilinha dele, pegou a filha, pegou a esposa, o sobrinho achou que junto e está aí caminhando. Caminhando o quê? Pela fé. Porque ele tem uma palavra para ir. E Deus fala, eu vou te mostrar. Ô glória. Amém? Amém. Eu vou te mostrar. Ele podia continuar a vida dele bem tranquilinho, lá na Mesopotâmia, e estava tudo bem. Mas Deus falou, sai daí e vai. Porque, irmãos, quando você está para entrar, olha só, quando Deus ele quer te colocar numa outra fase de vida, num outro nível de vida, Ele vai te dar uma orientação extraordinária e às vezes até meio louca. Que se você crer e você obedecer, você vai para um outro nível. Amém? As pessoas que ouviram a palavra, receberam, ela tem que receber. O negócio é o seguinte: tem que receber a palavra, tem que crer na palavra, atente para quem é fonte, tá? Se atente para quem é fonte, peça a confirmação e vá para outro nível. Porque a obediência vai te colocar num outro nível de fé, num outro nível de vida financeira, espiritual, social, mas você precisa ter uma palavra para você caminhar em cima dela. Amém? O segredo é sempre esse. O que deu errado na minha vida, apesar de eu ter crido, é porque eu não tinha uma palavra. Eu só tinha fé. Mas sabe o quê? Baseado no quê? Qual é a fonte? Qual é a origem dessa fé? Não tem. As coisas que você creu que ia acontecer, você creu de verdade. Aí a gente fica decepcionado com Deus, mas assim, o que Deus tem a ver com isso? Se você fez algo que você não foi orientado a fazer, deu na telha, você foi e fez. Você foi e fez, e pronto. Davi, quando ele tinha que empreender uma guerra, como é que ele fazia? A Bíblia diz que Davi ia Buscar. consultar o Senhor. Olha aí, ó. Estava lá, parece até que era para ele sair guerrear, mas ele perguntava, Deus, eu vou? Aí Deus falava, vai. Terminou aquela fase, vai começar outra guerra? Outra consulta. Davi perguntou, Deus, eu vou para a guerra, Deus falou, vai. Aí terminou aquela guerra e venceu. E quando ele voltou, tem mais outra guerra. Ele podia ir embora de qualquer jeito, né? Mas não, consulta de novo. Deus falou, vai, mas agora vai por outro caminho. Olha o segredo dele, ó. Olha a estratégia. O camarada que não queria errar, irmãos, porque o homem de Deus, mulher de Deus, assim, o homem de Deus e a mulher de Deus que não quer errar, busca de Deus uma palavra, busca de Deus uma orientação, porque essa nossa empreitada de fé, fé maluca, custa caro, não custa, irmãozinho, não custa bastante. É cada empreitada que a gente entra, né, Mônica? Porque a gente está crendo. Fé de menino, fé de criança. O crente maduro que aprende, que vem mais escola, que vem para o culto de ensino, ele aprende que para mudar de nível precisa de uma palavra que saiu do ordinário, que saiu do comum. Amém? Amém. Aí você tem uma palavra, aí você vai na força daquela palavra. E naquela força, na força dessa palavra, você não vai ser decepcionado. Tem uma fonte que é a autoridade. Um certo dia Jesus ele estava indo a pedido na casa do centurião para curar o servo do centurião. No meio do caminho, um lapso de consciência, ele falou, olha, não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado. Mas é o seguinte, eu sou um homem de autoridade. Ó, consciência. As pessoas que respeitam a autoridade são as pessoas que podem exercitar a autoridade. Ele fala assim, eu sou um homem de autoridade, eu sei a força e o poder disso. Eu tenho um homem sob meu comando. Quando eu falo para esse vai, esse vai. Quando eu falo para aquele ver, aquele vem. Agora, ele percebeu que a necessidade dele só podia ser atendida por uma pessoa que estava num nível que ele não tinha. Estava fora da alçada dele. E ele recorreu. Agora, qual é o conceito dele? Olha como as coisas se unem. Fala, diz o quê? Diz o quê? Diz uma. Ele podia falar assim, ó, diz uma oração para fazer lá no meu servo. Me dá uma receita que
que eu vou buscar na farmácia, ele poderia pedir um monte de coisa. Sim ou não? Mas ele pede para Jesus uma palavra. Diz apenas, isso é muito forte, irmão. É uma coisa muito forte. Diz uma palavra e o meu servo vai sarar. Quando Jesus falou assim, manda ele estar contigo. Jesus não fez aquele discurso, ele validou a fé daquele homem. Se és tu, manda ele ter contigo. Porque esse negócio aqui não dá para fazer sentido. Jesus, qual foi a palavra que Jesus disse? Vem. Eu acho interessante que uma palavra tão pequena pode ser tão poderosa, né? É igual a palavra mais, são 3 letras só. Vem! E aquela palavra proferida pelo mestre dos mares, o Criador dos céus e da terra, criou uma ponte para Pedro andar por cima. E enquanto ele estava aqui, Jesus falou assim, homem de pouca fé, por que duvidaste? Ele teve uma fé sobrenatural, eu acho que ele teve uma fé sobrenatural. Mas essa é a questão. Grandes empreendimentos Ele não teve medo e foi. Grandes empreendimentos exigem um nível de fé diferente. A nossa fé ordinária vai nos manter onde a gente está. Agora, quando você quer ir para um outro nível, quem de todos os apóstolos de Jesus podia dizer como Pedro, eu andei sobre as águas? Nenhum deles. Só Pedro. E está tudo bem com os outros, sem recriminação. Porque foi como eu falei aqui, eles ficaram no barco, está tudo bem, ninguém errou porque ficou no barco. Só que Pedro queria ter uma experiência diferente. Ele queria experimentar aquilo. Se Jesus pode, eu posso. Mas ele não podia fazer de si mesmo. Aí qual é o pedido dele? És tu? Manda eu ter. E a palavra de Jesus, simples, objetiva e direta. Vem. E Pedro andou. Em cima das águas? Em cima da palavra. Amém? O homem fala assim, dá uma palavra. Jesus falou, vá e seja feito conforme a tua fé. E o negócio é tão forte que o próprio Jesus falou, nem em Israel eu vi tamanha fé. Jesus foi impressionado com a fé daquele homem, ao ponto de ele crer que apenas a palavra de Jesus, presta atenção também, era suficiente para o filho dele ficar curado. Amém, irmãos? Amém. Então, só fechando esse ponto aqui, para nós encerrarmos. O que nós precisamos para mudarmos de nível é uma fé diferenciada, mas você tem que observar quem fala, amém? Quem está falando, saber quem está falando, e estar disposto a obedecer e caminhar em cima dessa palavra. Amém? Tem que caminhar em cima dessa palavra, porque quando Jesus ele fala, quando Deus fala determinada palavra, ele vai garantir que você vai chegar lá. Pedro, ele chegaria até Jesus sem sombra de dúvida, se ele continuasse confiando na palavra que disse vem. A hora que ele duvidou, ele afundou. Aí eu disse para os irmãos aqui, quando ele pediu socorro, não foi porque ele estava com medo de morrer afogado, porque ele sabia nadar. Ele não queria abortar aquela experiência. Ele não queria abortar a experiência. Então Jesus traz ele de volta para a experiência. Porque assim, a gente está no meio de um processo que Deus mudou, que Deus chamou, a fé pode vacilar, mas você não quer voltar atrás. Né? Então você pede socorro, fala, Jesus, me ajuda aqui. Aí ele te dá graça, né? E você vai continuar na sua experiência. Então, apenas para clarificar, né, a questão, a importância de nós termos uma palavra, de nós sabermos de onde vem essa palavra. E assim, uma questão, irmãos, para eu fechar aqui, vou até fechar aqui, é que assim, a gente precisa tomar muito cuidado. Os profetas da casa, né, precisa tomar muito cuidado, porque é tanta profetada e tem muita gente decepcionada com coisa que não cumpriu. A pessoa fala da emoção do coração, porque gosta de mim, gosta de você, e tem aquela simpatia e fica profetizando, e de repente as coisas não acontecem. As coisas não acontecem, e aí a pessoa fica chateada com Deus. Então, assim, e nós precisamos da palavra profética, da profecia, amém? Do homem de Deus, da mulher de Deus ali confirmada. Quando o rei Josafá se uniu a Acabe para empreender uma guerra, a Bíblia nos fala lá em 1 Reis 22. Tinha lá 400 profetas. E aí, vamos para a guerra, vai dar tudo bem. O que Josafá falou? É interessante você ler o texto. 400 pessoas profetizando. Todo mundo dizendo, vai dar bom.
Aí Josafá falou, mas não tem alguma palavra do Senhor aí? De 400 palavras ali, não tem um profeta do Senhor, para nós ouvirmos uma palavra do Senhor? Olha a preocupação de Josafá, de sair em cima de uma palavra. A guerra é um negócio complicado, né? Quem entra na guerra para matar, então vai morrer também, mas ele queria voltar para a família dele. E ele queria voltar para a nação, e ele não queria correr isso. Ele queria o quê? Uma palavra do Senhor. Aí o Micaías falou, não, vai dar tudo bem. O Acabe falou, rapaz, você não tirou, você sempre mente para mim, não sei o que. Aí Micaías vai e diz qual é a situação. Mas a preocupação de Josafá era sair sobre uma palavra. Eu queria ter aprendido isso há muitos anos atrás. Tudo que eu vou fazer na minha vida, se é uma coisa diferente do ordinário, eu preciso de uma palavra. Para eu andar em cima dessa palavra. Porque quando você tem uma palavra, você vai e volta. Vai dar certo. Nunca, nenhum de nós aqui aconteceu de receber uma palavra e dar ruim. Quando veio de Deus. O pastor Jesus contou uma experiência aqui que ele tinha combinado uma vez um encontro com um irmão numa determinada cidade, e Deus falou para ele, vai para outro lugar. Né? Aí ele falou, vai para outro lugar. Mas Senhor, eu combinei com o irmão lá, não. Aí quando chegou lá, o irmão estava lá no mesmo lugar que ele foi. Aí você fala, meu Deus do céu. Caminhar em cima do Eu tive a lugar. impressão dele, rapaz, a gente não ia para o Muriaré, não marcamos isso. Ele disse, quando eu cheguei para comprar a passagem para Muriaré, Deus disse no meu coração, não vá para Muriaré, meu céu está em Nova Sintra, vai lá para Nova Sintra. Aí quando ele chegou em Nova Sintra, eu briguei com ele, falei, rapaz, a gente não tinha lá. Eu tinha a orientação do senhor, agora ele tinha falhado comigo lá que eu fui. Mas ele também tinha Aí, uma palavra. Então olha só a diferença entre você fazer a coisa da sua cabeça, do seu coração, e você ter uma palavra, vai dar certo. É um negócio complicado, às vezes você fala, meu Deus, mas isso daqui será? Vai dar certo. Tem que dar certo porque você tem uma palavra. A mulher lá de Micaías chegou lá para Eliseu e falou, o meu marido, assim, tal, a situação ruim. Aí Eliseu falou, o que tu tem? Vai lá, pega o azeite, derrama. Aí alguém poderia fazer isso, você não tem um azeite? Derrama. Não, é quando vem a palavra, às vezes é estranho, às vezes é complicado, mas quando a palavra vem da parte de Deus, cai no teu coração, age. Porque tem que agir. Porque a fé sem obras é morta, entendeu? Assim, a nossa vida sempre vai ser uma vida de sucesso. Se nós tivermos uma palavra da parte de Deus. Amém. Pedro andou sobre as águas, e se tirasse as águas? Ele ia continuar andando. Porque a pessoa pensa que ele andou porque a água ficou dura. E se tirasse a água, subisse a água? Ele ia continuar andando no sol, porque ele está em cima da palavra. Amém? Então vai entender? Pedro, ele caminhou em cima de uma palavra. Você vai caminhar em cima. E você pega todas as histórias de sucesso da Bíblia, quem venceu é porque a pessoa tinha uma palavra. E deu bom. Ouviu a palavra. A fonte é correta. Cresceu a fé no coração. Agiu. Nunca mais vai dar. Então, a partir de hoje, se for no ordinário, você vai me perguntar, será que eu tenho que trabalhar amanhã? Claro que vai. Vai trabalhar. Você não vai perder 2 dias. Né? Perde só, perde 2 dias. Agora sim, tem que fazer alguma coisa que vai além disso? É extraordinário? Precisa de uma orientação. Sai debaixo da orientação. E Deus, Ele quer que a gente fique nesse princípio de dependência. Senhor, eu vou. E Deus vai dizer, vai. Ou Ele vai dizer, não vai, fica aí. E está tudo bem. Amém? Amém. Nós precisamos da palavra para ir, nós precisamos da palavra para ficar. De qualquer jeito, se nós obedecermos para ir para ficar, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Amém? Amém. Deus abençoe, pastor James. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmão. Vamos de pé agradecer a Deus. Glória a Deus. Vamos dar aqui um bem-vindo ao Anderson de Almeida. Pareça, viu? Seja muito bem-vindo e querido também. Amém. Amém. Louvado Deus, o Senhor está. Não olha para a porta, não, que ele está assistindo pela internet. Então, irmão, nós estamos encerrando esse trabalho. E sexta-feira, amanhã, a parte da manhã, o nosso marceneiro vai completar o serviço que falta aí. E às 15 horas, nossa irmã Rosimeire estará aqui com o trabalho das irmãs. Não é isso? E domingo, o nosso trabalho começa às 16 horas. Esquecemos alguma coisa? Não, né? Esse é. Bom, amanhã, sexta-feira à noite, também nós temos o nosso trabalho lá no Parque Constante. Né?
Se Deus quiser, estaremos lá adorando o Senhor. Alguém precisa de oração? Dê um sinal com a mão. Amanhã Mas, não sei, não. Às 15 horas, desculpa, pastor. Ela mandou avisar agora que não vai ter amanhã às 15 horas, não, tá? Vai ter que horas? Não vai ter. Culpa, tá? Ela disse para mim que ia ter. Acabaram tudo. Acabou de dizer agora. Tá bom, então não temos trabalho amanhã. E graças a Deus, né, que ela usou para não ficar no ar essa minha palavra, que eu confiei na palavra dela, ela não me deu a palavra, né? Mas tá bom, Deus proverá. Pai Celeste, essas mãos erguidas tenho pedido e o Senhor disse: pedir ao se usar. Então, Pai, aí estão essas mãos erguidas. Te agradecemos por aqueles que estão nos assistindo à distância, abençoa também, Pai. E se há alguém carente do que for, nós já intercedemos por essas vidas. Agora despede-nos em paz, leva para os nossos lares, debaixo das tuas mãos poderosas, e prepara-nos para domingo estarmos aqui às 16 horas, na escola, que é quando começa o nosso culto, Pai. Abençoa o professor, abençoa os irmãos, e nós aqui estaremos em nome de Jesus. Assim oramos e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém. Vai encerrar no nome de Jesus. Deus diz. Não, então vai perceber isso. A disse você. Fica quieto, ó. Que bola ali. Como é que pode, meu? 70 graus abaixo de zero. Que eu vi uns dias aqui.